E aí pessoal, Thiago Ouros chegando para um podcast da meia-noite, mais ou menos isso. Vamos lá então. Bom, hoje eu selecionei um artigo da Cointelegraph a respeito do chip que a Cardano vai estar desenvolvendo, e eu quero destacar alguns pontos aqui desse artigo que são bem interessantes e é bem mais para a gente refletir sobre o ecossistema de uma forma geral, né? Então, vamos lá. Bom, todo mundo sabe que a Cardano, né, pelo menos, quer dizer, todo mundo sabe, a maior parte do pessoal ali que tá na comunidade acompanha as notícias e sabe que a Cardano investiu recentemente $500 milhão e mais alguns outros aportes da faculdade de Wyoming e do estado de Wyoming no desenvolvimento de um laboratório, né, para pesquisa desse chip, né? Esse chip é um chip de supply chain, mas ele tem umas habilidades extras, né? Então, um dos motivos que o pessoal da IoTK resolveu iniciar a pesquisa desse chip foi justamente porque não tinha um padrão open source no mercado que desse para começar a trabalhar em cima. E isso é uma das políticas de pesquisa da IoTK, né? Sempre que surge a oportunidade de iniciar um projeto ou dar continuidade, a preferência é por ser open source, porque isso facilita a adoção de outras empresas e ajudam a no futuro, né, a ter um maior potencial de integrações. Basicamente isso foi muito do que se baseia hoje o mundo open source, né? A gente começa com um protocolo, todo mundo contribui e aquele protocolo, um pedaço de código acaba crescendo a um ponto que padrões e se formam na indústria, né? E uns pontos interessantes aqui é que essa necessidade de fazer um caminho inverso, né? A gente tá hoje trabalhando em cima de uma conexão via internet e existe um mundo offline que poderia ter uma boa utilização do ecossistema de blockchain, né, ou de assinaturas seguras, né, e muito dessa utilização está no mercado de supply chain, né, de rastreamento de componentes, rastreamento de produção e verificação de algumas informações demográficas, por exemplo. E uma das coisas interessantes é justamente essa aplicabilidade de funcionar como dinheiro, né? E o que isso significa, né? Funcionar como dinheiro. Hoje a gente transaciona notas de papel de uma pessoa ou para um estabelecimento, e essas notas de papel elas te dão um certo nível de privacidade, né?
né? Quando tu faz uma troca de uma nota de papel com uma outra pessoa, tu não tem que estar informando a ninguém. Tipo, aquele dinheiro é teu e tu gasta esse valor da forma com que tu quer. Isso faz parte da tua liberdade, parte da tua privacidade, né? E esse é um ponto muito importante e até uma questão que a maioria das criptomoedas se importa, é com essa questão de manter a tua privacidade e durante essas transações. Porque uma coisa que está acontecendo e vem acontecendo com mais frequência, e a tendência é se tornar padrão, é justamente essa questão da digitalização da moeda, né? E com isso vem uma série de implicações, e a mais atacada vai ser o papel moeda, né? Que automaticamente aí tu perde a tua privacidade de transacionar com quem tu quiser, e tu passa a ser rastreado 24 horas, né? Então é uma coisa que hoje a gente já está meio que acostumado a ser, como é que eu dizer, espionado, né? De certa forma. A gente não tem, a gente tem uma pseudo-privacidade, né? Que fica ali com as operadoras de crédito, com os bancos. E a gente sabe que não é uma coisa muito segura. Eu mesmo aqui, eu tenho um chip de telefone que eu comprei e iniciei ele zerado, né? Um pré-pago. E eu recebo aqui transação de cartão de crédito de outras pessoas no meu chip. E é uma coisa bem falha, né? Tipo, como que a que ponto a gente tá tendo esse descaso aí com a privacidade de quem tá usando os serviços, né? Então, é uma coisa para se manter em mente, né? Que com essas novas ferramentas que os bancos centrais estão colocando, né? Como, por exemplo, o Pix no Brasil, que é o sistema de pagamento, se eu não me engano, que o Banco Central vai adotar. Vai facilitar também integrações com outros bancos digitais, né? Ou seja, muitas dessas transações hoje que seriam de papel, eles começam a rodar por dentro do Pix, né? E isso cada vez tem indo para uma direção, não tenho outra palavra, mas é opressora, porque a gente chegou a um ponto de que, dependendo da quantia que tu estiver transacionando, hoje já na boca do caixa eletrônico, tu pode ser chamado no teu banco para dar esclarecimento. E não é uma coisa absurda, né? A gente está falando de uma quantia de R$2.000. Hoje, se tu fizer uma transação de R$2.000 no teu caixa eletrônico, já tem legislação que o banco, né, pode te chamar para tu prestar explicações. Que transação é essa? Então, começa a ir para um lado absurdo, né? De tipo, todo o dinheiro que tu trabalhou, simplesmente agora tu tem que dar explicação para onde ele tá indo, para quem tá indo, em valores que, tipo, chegam a ser irrisórios, né? Com o objetivo de quê? Entendeu? E nem por isso, tipo, é o teu dinheiro, tu trabalhou por isso, sabe? São coisas que estão sendo colocadas para cima da população e obviamente, né, essa população sem representatividade nenhuma tem que ir lá, baixar a cabeça e simplesmente aceitar. Então é bom ver que a gente está tendo uma resposta tecnológica
altamente segura, né? E que tem uma forma de sair dessa situação com ferramentas aí proporcionadas pela iniciativa privada, enfim. Então a gente acaba tendo essa recriação, né, da experiência do dinheiro, né, essa privacidade na ponta a ponta. Apesar de que operando em algumas jurisdições pode ser implementada alguma forma de rastreamento, né? Não quer dizer que essa mesma tecnologia não sirva justamente para deixar a situação um pouco mais controlada, mas também oferece mais camadas de privacidade para esse controle, né? Tipo, não precisa talvez especificar a pessoa, mas um governo gostaria de saber o fluxo entre cidades, né? Então manter esse controle para ter uma ideia de o que está acontecendo com as transações. Pode ser uma coisa que não afete tanto assim a privacidade do usuário em uma escala maior. Pode ser interessante. O único problema sempre é aquela correlação de dados, né, que sempre pode acontecer. Mas tem possibilidades também de usar outros tipos de tecnologia nesse chip. E aí a gente entra numa nova perspectiva que eu acho que nem chegar a ser abordada aqui, mas ela anda do lado daquela ideia de supply chain. No caso, funcionaria com o mesmo método, né? A maior parte das operações de supply chain, normalmente existe uma troca entre um token e outro, né? Então, tipo, uma transação é assinada para aquele chip, então aquele chip tem um token lá que significa que ele foi o número tal na linha de produção. Então, tem essa transferência, sabe? Tem uma transação ali. E uma coisa interessante que eu vinha pensando enquanto eu li esse artigo é que tu pode expandir isso para sistemas de assinatura, inclusive para identidade, né? Tipo, esse é um chip que ele pode, por exemplo, carregar 10 milhões de tokens da tua assinatura pessoal, né? E ter uma tecnologia de Zero Knowledge Proof. O que eu posso fazer com isso, né? Tu ter, por exemplo, esse chip aí num bracelete ou num anel e tu usar ele para autenticar que tu é tu, né? Tu autentica com uma identidade reconhecida pelo governo, né? Tu tá comprovando ali que tu é o Thiago, ou que, por exemplo, ao encostar esse anel, por exemplo, voltaria uma foto minha num painel de conferência para a pessoa, né? No caso de um bar, poderia voltar só que eu sou maior de 18 anos, né? E algumas informações básicas, mas preservando a privacidade desse usuário. E na questão de assinatura, né? Eu poderia, sim, assinar documentos ou qualquer interação oficial com alguma outra entidade através desse chip, fazendo justamente essa transferência de um token de assinatura. Então, isso é uma coisa interessante, te permite fazer isso de uma forma offline, o que acaba gerando uma possibilidade maior de coletar assinaturas digitais em qualquer parte do território, né? Independente se ele está coberto por uma conexão ou não. No geral é isso, pessoal. Isso ele também permite uma coisa que o pessoal da
do nosso ecossistema sempre procura, que é a questão da escalabilidade. Então, o chip ele entra no ramo das transações infinitas, né? Porque tu pode transacionar várias vezes sem ter que conectar na blockchain e depois fazer essa sincronização, né? Através de um dos dispositivos. E isso praticamente muda um pouco o jogo, né? Outra coisa que o Charles comentou nessa entrevista, e uma coisa que já tinha me chamado a atenção a condição da criptografia em momentos de instabilidades políticas, né? A criptografia ela é considerada uma arma, né? E governos durante momentos de tensão podem conter restrições, e uma das coisas que a gente já vem vendo entre Estados Unidos e China, que é o maior quintal de produção de silício do mundo, né? Tem essa questão aí de estar com uma em guerra ali comercial com os Estados Unidos e podendo se agravar dependendo das resoluções políticas, enfim. Então é isso, pessoal. Um chip bem interessante e com certeza vai valer a pena esperar para ver isso acontecer. Não é uma coisa muito rápida. A gente está falando aí de um time frame de, acredito que mais de 5 a 8 anos, 5 a 7 anos, não sei, mas com certeza na casa dos 5. Então é isso, pessoal. Valeu. Vou encerrando aqui meu podcast da madrugada. E era isso. Até mais.